Sejam muito bem-vindos, este é o ToroCast. Eu sou Daniel Herrera, analista aqui da Toro, e hoje comigo, Lucas Carvalho. Tudo bem, Lucas? Olá, Daniel. Olá, investidor. Tudo ótimo e com você? Bem também. Hoje a gente vai falar sobre uma empresa que tem sido uma das nossas queridinhas de uns tempos para cá, que é a Via Varejo. ToroCast, o podcast da Toro Investimentos. Ela vem passando por uma modificação muito grande na sua estrutura, vem se reinventando. A gente acredita que ela é uma nova empresa completamente diferente do que ela era há alguns tempos atrás. Algumas pessoas já comparando ela com a grande ascensão que Magazine Luiza teve, com a própria Amazon nos Estados Unidos, essa força do e-commerce. Então, para falar um pouco mais sobre isso, acho que seria interessante a gente voltar um pouco para entender como ela está hoje. Conta para a gente um pouco como é que foi essa trajetória dela até esse momento atual que ela está fazendo essa virada. Bom, vamos lá. Puxando ali meados do ano passado, o Grupo Pão de Açúcar ficou como um dos grandes controladores da Via Varejo por bons anos. E já não era de antes, né? Era conhecimento do mercado que o Pão de Açúcar queria se desfazer dessas ações que possuía de Via Varejo, algo próximo de 36%. Então, a gente coloca como um marco inicial dessa nova empresa, dessa nova estrutura, a venda dessa totalidade de ações que o Grupo Pão de Açúcar tinha. E um dos grandes interessados foi justamente a família Klein. Então, a família Klein, que é fundadora das Casas Bahia, cabe a gente frisar que a Via Varejo controla as Casas Bahia, o Ponto Frio, o Extra.com, ele volta ao poder. E com isso também a gente tem uma nova gestão que inicia ali em meados do ano passado até o momento, com uma diretriz muito clara: avançar no e-commerce. Enquanto a Via Varejo ficou anos para ser vendida essa parte que o Pão de Açúcar tinha dela, ela perdeu o time do segmento digital, do e-commerce, e quando os pares avançavam fortemente, pares a gente entende principalmente pela Magazine Luiza, a Via Varejo justamente ficou para trás. Mas agora, com essa nova estrutura, com essa nova gestão, com esses novos membros do Conselho de Administração, a diretriz é muito clara, né, de tornar o negócio mais estável. É bom a gente frisar que num passado não tão distante a empresa apresentava prejuízos líquidos consequentes. Então, a gente percebe que agora, com essa nova busca de ampliar suas margens, de ampliar o faturamento, mas focado muito no segmento online, a gente acredita que os resultados eles podem vir de forma bem importante, como a gente percebeu no primeiro trimestre de 2020. E é uma mudança muito impressionante, né? Porque essa questão dela não dar um foco no e-commerce até pouco tempo atrás foi uma coisa que a gente sempre levantou muito, mesmo antes da pandemia, né? Todo mundo já acreditava que o e-commerce era um futuro, né? Uma mudança que a sociedade ia acabar passando mais rápido ou mais devagar, mas que era um caminho que muito provavelmente ia ser trilhado. E a Varejo estava patinando nessa, né? Estava muito com seus problemas operacionais, com dificuldade de Sim. caixa, prejuízos recorrentes, e não estava conseguindo se inserir nesse caminho que não tinha muito como não entrar nessa onda, né? Então, ver essa mudança forte que ela teve, de questão de poucos meses, fazer essa virada, chama muito atenção. E aí, para tocar nisso, acho que tem duas coisas que é bom a gente passar, e você escolhe o que você quiser falar primeiro, tanto as captações que ela fez, com o follow-on de ações, quanto os resultados que ela já apresentou no primeiro trimestre, que já dão um pouco do cheiro dessa mudança nova. Por onde você prefere começar? Bom, a gente pode começar por essas iniciativas em termos de busca de liquidez, né, com follow-on, emissão de novas ações, também por algumas renegociações alongando dívida. Quando a gente teve ali o auge, né, do mês de março, com aquele pânico generalizado dos mercados, a empresa chegou a valer algo próximo de 3,50, né, para a gente entender a dimensão dessa recuperação, um pouco mais de 2, 3 meses, ela está sendo negociada na faixa de 15, 16 reais, e isso tem muito a ver com esse sentido. O mercado ele ficava cético em relação à liquidez da empresa. Por quê? A empresa tem uma grande exposição ao varejo físico. E com as lojas fechadas, né, o faturamento nessa linha veio a diminuir. Claro que o primeiro trimestre ele pega ali 2 semanas aproximadamente, né, do fechamento ali de março, mas já foi No possível período de sentir quarentena, né? no início das quarentenas, justamente. Mas já é possível sentir um impacto. O segundo trimestre vai dar uma dimensão maior
né, desses valores do faturamento físico caindo de uma forma mais importante. Mas então havia esse certo ceticismo do mercado financeiro. Só que, com a emissão de novas ações, isso há 2 semanas atrás, ela conseguiu emitir novas ações na casa de 297 milhões, houve uma demanda adicional, mostrando o interesse dos investidores por essa empresa, por essa nova empresa, vamos dizer assim, e ela conseguiu levantar mais de 4 bilhões de reais para fortalecer a sua estrutura de capital, para fortalecer a sua estrutura tecnológica e também a estrutura ligada à logística, né? Para a empresa que está no e-commerce, a logística é um ponto muito fundamental. Então, e acho que isso é uma questão que vale a gente dar uma ressaltada. O fato de que a demanda foi muito alta também é um sinal que é muito bom e muito surpreendente, né? Para a gente que estava falando de uma empresa que estava cotada a R$3,50, menos de R$5, e agora já está acima de 15, mostra a mudança da percepção do investidor também. Não é só a mudança que a própria empresa propaga, que ela está falando que está fazendo. O investidor também começa a enxergar isso, né? Então, para sair daquele patamar lá embaixo, subir tanto em pouco tempo, e mesmo assim, com uma oferta grande de ações, ter apetite por essas ações, mostra realmente que a visão do mercado para a empresa também mudou completamente. Não foi só a empresa que está promovendo mudanças, né? Não, justamente, né? Hoje o mercado vê com bons olhos os atuais gestores. Uma iniciativa que a empresa também fez logo nessa mudança toda que a gente comentou foi a busca por diretores das concorrentes. Então ela pegou pessoas-chave, né? Justamente, pegou pessoas-chave de outros negócios, de outras concorrentes principais dela, justamente para fomentar esse desenvolvimento ao e-commerce. Mas, paralelo à emissão de novas ações, com o levantamento de recursos na casa de mais de 4 bilhões, ela conseguiu também fazer algumas renegociações. Ela conseguiu emitir debêntures. Debêntures é um título de dívida voltado para o longo prazo, na casa de 1,5 bilhão. Então, isso também foi, mais uma vez, um alívio, porque ela consegue pagar os seus passivos, mas no curto prazo, e emite um título de dívida de longo prazo. Então, ela consegue ter um respiro financeiro no momento de muitas incertezas, né? E também... E nesse momento de mudança é importante também, né? Porque uma vez que ela quite as dívidas de curto prazo, ela tem bastante tempo até o vencimento da debênture para se reestruturar, essas mudanças surtirem efeito, isso virar a caixa e aí sim ela ter esse dinheiro lá na frente para pagar todos os investimentos que ela está fazendo. Então dá um alívio, uma folga muito grande no balanço para ter conseguido esticar esses prazos. O montante total, além dessa emissão de debêntures, ele gira também na casa próximo dos 4 bilhões, em alongamento de obrigações que a empresa tinha e tem, né, no curto prazo, agora virou um pouco mais para o longo prazo. Então, isso é um outro alívio. Se a gente for somar, dá mais de 8 bilhões, né, em valores que, para a empresa tocar, desenvolver o seu e-commerce, tem a necessidade de capital de giro. Para essas empresas é muito importante o capital de giro bem azeitado, porque se tiver gaps, né, nessa necessidade de capital de giro, de manter a funcionalidade da atividade operacional, consome caixa, queima caixa. Isso não pode acontecer, né? A empresa tem que fechar a torneira ali para evitar uma sangria nesse sentido, e ela fez um excelente trabalho nessa renegociação de contratos também. E o caixa ali para o capital de giro, ele já é central para esse tipo de negócio em condições normais. No momento atual de pandemia, que você tem uma dificuldade realmente de geração de fluxo de caixa, isso fica ainda mais importante, né? Então, acho que vale destacar realmente o quanto essas mudanças dão um alívio grande para a operação da Via Varejo. Um ponto também que a gente pode ressaltar, além desse avanço, a gente pode até comentar aqui de uma vez algumas métricas do primeiro trimestre que chamaram a atenção do mercado. Cabe frisar, os resultados vieram acima da expectativa majoritária do mercado financeiro. Que já era boa. Inclusive, ela conseguiu reverter prejuízo líquido do primeiro TRI de 2019 para lucro líquido no primeiro trimestre de 2020. Mas o que chama mais atenção, nessa linha toda que a gente está conversando sobre o e-commerce, é que as vendas, o desempenho da receita do online, ele cresceu 48,6%. Olha a magnitude, né, desse número. De poucos meses, né? Isso, justamente. O Black Friday também foi um bom indicativo de que os negócios iriam surtir efeito, né? Essas iniciativas da empresa surtiriam efeito.
Então, desde lá do Black Friday, ela conseguiu aumentar suas vendas. Os casos relatados de instabilidade foram pouquíssimos no aplicativo e no site, então mostrou uma certa estabilidade digital da estrutura da empresa. E agora já reflete esses investimentos na estrutura de e-commerce, né? Porque não é só falar assim, vou vender para a internet. Não é tão simples. Você tem que ter todo um sistema que tenha robustez para funcionar, que seja fácil de mexer, que entregue o que o cliente está procurando. Então é todo um investimento em tecnologia, em infraestrutura, que não é trivial de fazer e de mudar de uma hora para outra. Então ela ter conseguido passar bem pela Black Friday, que tem uma demanda estrondosa para o mercado, é muito positivo e mostra que realmente os investimentos estão sendo bem feitos e já estão trazendo resultado para a operação. Sim, justamente. Então, eu concordo muito nessa visão. E um outro indicador importante é a penetração do e-commerce, que ela saltou de 19% no primeiro trimestre de 19% para 27%. Então, a empresa, ela gradativamente vai melhorando seus números. As empresas de bens duráveis, que é o setor que a Via Varejo está, com essa exposição e-commerce, quem sabe fazer e-commerce está sobrevivendo, vamos dizer assim, não está sangrando tanto quanto outros setores que têm uma dependência quase exclusiva com essa venda no 1 a 1, né, na venda física. Então foi uma alternativa à empresa que já vinha acelerando esse processo, ela se reinventou e tornou uma gestão mais adaptativa ao momento que a gente vivenciou, né, das pandemias, isolamentos sociais para cá. Então a gente acredita que é um início, né, como a gente mencionou, é o início de uma nova empresa. Um outro ponto muito importante, a gente está falando muito do operacional. Tem uma outra linha que pode ter resultados bem positivos no futuro, que é o Banqui, que é o banco digital da empresa, né? Então, conta com um número elevado de clientes, algo próximo de 5 milhões. Inclusive, o CEO da companhia, o Roberto, ele afirmou que desses 5 milhões, algo próximo ali de 30% a 40%, não tem conta, estão desbancarizados. Olha, essa pode ser uma fonte de receita financeira, aí foge um pouco do operacional, né? Muito importante para a empresa de avançar e conseguir monetizar ainda mais seu negócio nessa via de banco digital e, como ele mesmo disse, voltado para a classe C. E é financeiro, mas não deixa também de ser operacional no sentido de que não é completamente descolado do que ela está fazendo, né? Sim. Você casa a base de clientes, e como você levantou, por exemplo, os bens duráveis, são aqueles bens que as compras são menos recorrentes, têm um valor agregado mais alto, tipo eletrônicos, móveis, eletrodomésticos. Então, que você precisa de um crédito ali, e se você tem clientes que não são bancarizados, esse acesso a crédito, a todas essas facilidades é muito menor. Então, você ter esse braço financeiro, ele apoia também a operação que você tem, operação física mesmo, né? Então não é uma operação que eles tiraram da cartola, que estão jogando uma onda. Não é completamente fora do que ela está fazendo. Aquilo casa muito com a operação dela e tem tudo realmente para trazer bons resultados nessa linha. E um outro ponto que eu acho, antes da gente fechar essa parte de resultados, uma outra aquisição que ela fez, que foi de uma empresa de logística que se chama Azaplog, e ela tem tido a estrutura operacional que ela oferece justamente de possibilitar uma entrega mais rápida. A gente sabe que isso é muito importante para o e-commerce e isso melhora a experiência do cliente. Então a gente vê com extremo bons olhos essa aquisição, uma aquisição cirúrgica, que mostra que a empresa realmente está se alavancando no sentido de alongar as dívidas, fez a emissão de novas ações, entrou dinheiro para o caixa, mas esses valores bilionários, eles têm um destino que é justamente melhorar a sua estrutura, tanto tecnológica quanto de logística, é muito importante para o e-commerce. E a questão do tempo de entrega, a gente sabe que também é uma coisa que é muito central, tanto quanto as taxas e os preços, a infraestrutura que eles têm, mas a Amazon também tem todo o destaque que tem, parte por ter entregas em 48 horas, a Magazine Luiza vem trabalhando também nesse sentido. Enquanto você vê vários e-commerces hoje em dia estão tendo dificuldade de entregar em prazos mais curtos, eu mesmo fiz compras aqui que vão demorar 30 dias úteis para chegar, 20 dias úteis para chegar. Então, você ter um prazo reduzido de entrega, isso é um diferencial muito grande para o cliente. Então, você vê como ela vai também casando negócios que parecem ser paralelos, mas como tudo vai se encaixando. Você tem a parte de tecnologia, você tem a parte de logística, você tem a parte financeira que dá suporte ao crédito para comprar os próprios produtos dela. Então, tudo ali vai mais ou menos se encaixando para ser uma empresa
com excelência na entrega do e-commerce, que não, às vezes parece que é muito simples, mas é uma operação muito grande, envolve muita coisa, é muito complexa, e ela parece estar saindo bem até o momento nesse sentido, né? Sim, justamente. Aí o investidor pode se perguntar, né, Daniel, e aí? A gente contextualizou isso tudo, falou do histórico, dos números, e aí, vale comprar via varejo, VVAR3, né, nos momentos atuais? A gente acredita que sim, partindo de, além dessa tese qualitativa de uma nova empresa, foco no longo prazo, de fato, via múltiplos, né? Quando a gente compara ela com o seu par, a gente percebe que os múltiplos da Via Varejo são negociados bem abaixo do par, que é a Magazine Luiza, principalmente. Sim. Então, esse é um indicativo por si só. E também fazendo aquela metodologia de fluxo de caixa, né? Pegar o fluxo de caixa na perpetuidade, ou seja, no futuro da empresa e trazer ele para presente, a gente percebe também que os preços atuais estão abaixo do preço-alvo que a gente identifica para a empresa. Portanto, é uma indicação nossa. A gente acredita muito no futuro da empresa e fica a dica para os investidores que queiram fazer essa alocação em Via Varejo. Legal, só para contextualizar aqui para quem está escutando, não sei se todo mundo está familiarizado com as duas metodologias, mas são duas metodologias mais ou menos de você avaliar se aquela empresa está num preço atrativo ou não, né? Então, de um lado, você tem os múltiplos, que normalmente são índices, relações que você tem, por exemplo, a relação entre o preço e o lucro que ela entrega, a relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa que ela está gerando, você tem diversos múltiplos, né? Então, quanto mais baixo eles estão, mostra que esses fluxos e lucros que ela traz estão se pagando mais rapidamente, que é um pouco isso que a gente enxerga quando a gente compara com o Magazine Luiza. O Magazine Luiza tem um volume maior de geração de caixa, de lucro, mas também opera num patamar muito mais elevado que Via Varejo. Então, se você for olhar só por esse indicador, Via Varejo está, de certa forma, mais barato. E o outro que você trouxe do fluxo de caixa descontado, que aí é um pouco diferente, que é olhar só para a empresa, né? Se você assumir algumas premissas, olhar para frente, o que você espera dela? E a partir do que você espera, quanto ela valeria hoje? E também por essa ótica, a gente acredita que ela tá barata, vale comprar, tem um potencial grande de retorno com base nessas projeções. Então, por mais de uma via de análise, cada um com as suas especificidades, a gente acaba chegando nessa ideia de que realmente é uma empresa que não só tá legal, tá num momento bacana, mas que em termos de preço, para o investidor que quer pôr a mão na massa, quer saber se é para comprar ou não é para comprar, hoje parece ser realmente o momento de investir na empresa, né? Isso, justamente. E a gente fez um relatório. Aqui a gente pincelou recado para os investidores que queiram saber mais detalhes específicos da empresa. Nós fizemos um relatório completo que vocês podem acessar na descrição desse vídeo, desse áudio, para que vocês conheçam um pouco mais sobre a Via Varejo. A gente pincela tudo isso que a gente trabalhou nesse nosso Torocast. É isso aí, para quem estiver assistindo no YouTube, vai estar na descrição do vídeo, quem estiver acompanhando pelo Spotify e por outros agregadores, vai estar também na descrição do próprio podcast. Então, para quem quiser entender um pouco mais a fundo, mergulhar um pouco mais nos números da Via Varejo, tem o nosso relatório aí que também eu dei uma lida esses dias, ficou muito legal. Então, acho que a gente passou pelos principais pontos. Agradecer o Lucas por trazer essa empresa que a gente realmente vem olhando com muito carinho, está muito no nosso radar, a gente acredita muito no futuro dela. E me despedir aqui dos nossos ouvintes. Ficamos aqui e até a próxima. Valeu, Daniel. Abraço, investidores.